pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um radar semanal da All Invest Mentoria. Essa semana tivemos gains aí fantásticos, diversas operações vencedoras que proporcionaram um retorno de capital muito satisfatório para os nossos mentorados aí que pegaram essas operações. Bom, vamos falar aí sobre alguns ativos, né, que estão respeitando a nossa estratégia, que representa para nós aí novas oportunidades para essa semana. Também vamos dar uma passadinha rápida pelo gráfico de Bitcoin, que essa semana teve uma alta bastante expressiva e foi passada aí durante a mentoria aqui, durante a semana, uma oportunidade de entrada em Bitcoin. Então, bora lá para o gráfico para a gente iniciar aí os nossos estudos. Vamos lá. Pessoal, o primeiro ativo aí que nos proporcionou um ganho essa semana foi BIF3. BIF3 foi um papel que foi passado no início do mês, nos estudos do radar semanal. Então a entrada foi em 11,27, stop em 10,59 e no dia 22 do 3, o papel aí acabou alcançando o nosso primeiro alvo, que era 11,95 e nos proporcionando aí 6% de gain. Então esse foi o primeiro papel aí com gain da semana. Pessoal, o próximo papel que deu entrada foi passado no radar semanal da semana passada, né? Foi BBDC4, Banco Bradesco. Então, o Banco Bradesco estava fazendo aqui uma formação de pivô de alta. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui fez topo, aqui fez fundo, aqui fez topo, aqui fez fundo, topo, fundo. De repente, ele fez um topo, deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior e a gente gosta de comprar no rompimento do topo, com stop no fundo. O ativo foi lá e alcançou nosso primeiro alvo, que era 22,25, e agora o preço está aí ganhando força para poder romper essa linha de tendência de baixa. Então, perspectiva positiva para o papel, se ele ganhar força no rompimento dessa linha de tendência, possivelmente pode chegar lá, alcançar o nosso segundo alvo, que está aqui em R$ 23, ok? Então a gente já conseguiu um gain aí de 4,14% em BBDC4. Agora a gente vai para outro papel que foi passado no radar da semana passada, foi STBP3 Santos BRP. Bom, era um ativo que tinha um risco de operação um pouco elevado, 9%, tá? Mas estava muito próximo do rompimento de uma linha de tendência de baixa aqui no papel, uma linha de tendência de baixa que teve início em julho de 2021. Então a gente estava percebendo aí que o ativo estava ganhando bastante força e a gente conseguiu localizar o pivô de alta antes do rompimento da linha de tendência de baixa. Então aqui, mais uma vez, mostrando para vocês, aqui fez topo, aqui fez fundo, aqui fez um topo e aqui fez um fundo, né, mais alto do que o fundo anterior. A gente gosta de comprar no rompimento do topo, um stop no fundo e bem próximo do rompimento dessa linha de tendência de baixa. O ativo, ele chegou lá no nosso primeiro alvo, proporcionando 9% de gain e ganhou bastante força após o rompimento aí da linha de tendência de baixa. E a gente está aguardando, quem sabe, alcançar aí 2 vezes o risco da operação, que vai nos proporcionar um ganho aí de mais ou menos 18%. O próximo alvo é 8,22. Outro gain fantástico da semana foi Carrefour, pessoal. Carrefour, a gente passou aí no radar cerca de mais ou menos 2 semanas atrás. O papel aí já tinha alguns meses, né, que vinha com a força bastante compradora. O ativo subiu quase que de forma vertical. Então a gente queria pegar ali o famoso pullback, né, uma correção que seja próxima à média, para que a gente possa identificar aí o pivô de alta e também pegar uma parte da subida, da escalada desse ativo, né? Então a gente passou aí para o gráfico de 60 minutos, a gente conseguiu, após um movimento de alta expressivo, identificar um pivô de alta. E aqui fez um fundo, né? Então aqui fez fundo, aqui fez topo, aqui deixou um fundo mais alto. A gente compra no rompimento do topo, stop no fundo, o ativo subiu, deu entrada e já proporcionou aí o primeiro alvo de gain, que foi 21,73, que deu 7,57% de gain, continuou
o processo de subida, de escalada aqui de alta e está bem próximo do nosso segundo alvo, que é 23,26, 15,14%. Então, o Carrefour também mais um ganho fantástico essa semana. A semana foi muito boa, muito positiva para os papéis aí que foram estudados durante o radar semanal. Então é isso, mais um gain aí em Carrefour. Pessoal, esse papel agora não foi passado no radar semanal, tá? Foi passado ao longo da semana na mentoria da All Investing, para o nosso grupo aí de mentorados. Foi PETS 3. PETS vem fazendo aqui um processo de pivô de alta, né? A gente conseguiu entrar nesse papel, depois teve um erro operacional que acabou acarretando aqui numa correção, mas a gente ainda está posicionado em PETS 3. Então, PETS 3 vinha operando aqui bem próximo da média de 80 períodos, né? O ativo ganhou força compradora, passou aí a operar acima das médias, rompeu uma linha de tendência de baixa e a gente ficou interessado em entrar no papel, fazer essa operação. Então a gente foi lá para os 60 minutos, identificou aqui a formação de um pivô de alta. Então, aqui a gente consegue perceber que faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, deixou um fundo mais alto, deixou um topo mais alto do que o topo anterior, deixou um fundo mais alto também e posteriormente rompeu esse topo aqui. O ativo em seguida deu uma corrigida por conta desse erro operacional, foi uma ordem que foi emitida, uma ordem errada, não sei se o problema foi por conta de corretora, o que aconteceu, o ativo acabou aí dando uma corrigida. Porém, ainda segue aí a força compradora nesse papel, ainda segue como uma possibilidade de entrada. Então, entrada a gente fez aqui nos 19,15 e stop em 17,69, primeiro alvo 20,61. Eu não gosto de deixar esses alvos aqui com 1 centavo, eu sempre gosto de sair um pouco antes, então eu aconselho o pessoal a deixar o alvo aí em 20,59. Tá ok? Então essa aqui foi uma entrada que ainda dá tempo de pegar aí PETS 3. Outra entrada que foi passada para o pessoal da mentoria foi GGBR4, Gerdau. Gerdau também apresentando aí uma força compradora, teve esse gap aqui de alta bastante expressivo, rompeu as médias para cima, o ativo vem operando aqui numa região muito próxima do topo histórico, né, do papel. Então, a gente identificou uma oportunidade. Aqui no gráfico de 60 minutos, a gente estava aguardando a formação do pivô de alta, que foi, após aqui esse pivô, após esse gap, fez topo, fundo, mais ou menos na mesma região aqui. Então, a gente esperou a formação de mais um topo e deixou aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, acabou rompendo aqui o topo, porém o ativo acabou voltando um pouquinho, mas ainda dá tempo de pegar. Essa entrada aqui em GGBR4 foi feita no rompimento de 31,10, stop 29,43, primeiro alvo 32,77, segundo alvo 34,44, entrada que ainda está válida aí, GGBR4. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai para as oportunidades que a gente enxergou essa semana em alguns ativos novos, alguns ativos que a gente estudou aí ao longo dessa semana e identifica que está respeitando a estratégia da Allinvest. Pessoal, as oportunidades da semana, elas basicamente vão ser resumidas a BDRs, tá? Nossa bolsa já está bastante esticada, eu acho que fica um pouco caro comprar agora, a gente precisa de uma correção para a gente conseguir, né, programar novas entradas. Eu acho que está muito caro, então não compensa a gente entrar agora, até porque também não tem nenhum padrão que respeita a nossa estratégia para a gente programar entradas em ativos da B3, que para mim já está bastante esticado. Vamos para a primeira oportunidade, em BERC 34, Berkshire. Tá? BERC vem no gráfico diário aí, numa tendência de alta já há bastante tempo, está bem próximo aqui do topo histórico, papel, e também de um ponto de força, que são as médias móveis. Então o preço vem operando aqui bem próximo da média de 20 e de 80. Então a gente vai lá para o semanal.
preço também está operando acima da média semanal, da média de 80 períodos, a nossa média Tafarel, e lá nos 60 minutos vem fazendo aí o pivô de alta. Então vamos mostrar aqui para vocês, fez topo, fez fundo. Aqui o fundo foi até mais alto que o anterior, que configuraria uma entrada, porém essa entrada a gente não conseguiu pegar. Então o ativo fez topo de novo, deixou outro fundo mais alto do que o fundo anterior. Então a gente gosta de comprar no rompimento do topo, stop no fundo. Lembrando que aqui, pessoal, o topo histórico está abaixo do nosso primeiro alvo, então fica ligado. Às vezes o papel sofre aí uma força vendedora quando atingir aqui essa região. Bom, então as entradas aqui em BERC 34 é no rompimento de 87 com 83, stop em 83 com 79 e o primeiro alvo 91 e 87, porém o topo histórico está aqui em 91,50. Então, 91,50 eu acho que é um ponto de força importante, às vezes o pessoal realizar a parte da operação para poder garantir aí um lucro, se caso o papel concluir aqui o rompimento desse pivô de alta. Então, essa é a nossa análise em BERC 34. Próximo ativo da lista, Google 34, também outra BDR. Gráfico semanal, o papel está operando aí acima da nossa média Tafarel, média de 80 períodos. Gráfico diário, o ativo vem fazendo aí fundos mais altos, bem próximo aqui do ponto de força, que é a média de 20 períodos. A média começou a dar sinais de se inclinar para cima, né, que é a nossa média mais rápida. E lá nos 60 minutos a gente consegue observar que o papel ele vem fazendo cada vez mais fundos mais altos que os anteriores, né, que demonstra uma força compradora. Então, entrada aqui no pivô de alta de Google 34 é no rompimento de 93,04, stop em 87,82, primeiro alvo 98,26, segundo alvo 103,84. Essa é a entrada aí em Google 34. Próximo papel, Nvidia. Nvidia, gráfico semanal, operando aí acima da média de 80 períodos e bem próximo do rompimento de uma linha de tendência no gráfico diário. O ativo já vem aí demonstrando força compradora no rompimento da média de 80 períodos e também dessa linha de tendência de baixa. No gráfico de 60 minutos, a gente percebe que cada vez mais o papel vem ganhando força compradora através dos fundos cada vez mais altos que os anteriores, né? Então, bem próximo aqui do rompimento desse ponto de força, que é essa linha de tendência de baixa, então a gente gosta de programar a nossa entrada, fez topo, fez fundo, aqui fez topo, deixou um fundo mais alto, novo topo, fez fundo, aqui acabou rompendo o topo, mas corrigiu um pouquinho, então se o ativo ganhar força de novo e romper essa região, acho que vale uma entrada com stop aqui no fundo. Então, as entradas, rompimento de 26,20, stop em 25,85, então rompimento de 28,20, perdão, viu, pessoal? O rompimento de 28,20 é a entrada, stop em 25,85, primeiro alvo 30,55, segundo alvo 32,90. Esse é o nosso estudo em Nvidia. Outro papel aí que está bem semelhante à Nvidia é Tesla 34. Então, Tesla, no gráfico semanal, o preço vem aí operando acima da média de 80 períodos, a nossa média Tafarel. No gráfico diário, ele também rompeu a média Tafarel aqui, vem bem próximo desse ponto de força. Então, a gente gosta de comprar dentro desses critérios. Aqui nos 60 minutos, a gente pode ver a formação de um pivô de alta. Então, o ativo fez fundo mais alto, deixou outro topo. E se for concretizado essa região como fundo, a gente compra no rompimento do topo, com stop no fundo. E entradas. Primeira entrada aí, um rompimento de 157,77, stop em 147,81 e primeiro alvo 167,73, segundo alvo 177,69. Lembrando que BDRs não tem
a necessidade de se comprar em lotes, tá, pessoal? Então você pode comprar 102, 103, 104, 205, 206, 207, não tem necessidade de se comprar em lotes de 100, por isso que o preço do papel também é até um pouco mais caro. Bom, então essa foi a análise de Tesla 34 e agora vamos aí para o gráfico de Bitcoin. Pessoal, vamos para a nossa análise aí em Bitcoin. Bitcoin no gráfico semanal, o ativo corrigiu aí até as nossas médias, a nossa média Tafarel, média de 80 períodos. No gráfico diário, ele vinha num processo de tendência de baixa, que foi rompida, né? Então a gente pode traçar aqui uma linha de tendência de baixa. O ativo ele conseguiu romper essa linha de tendência e também rompeu aí a média Tafarel e a média de 20 períodos aí para cima. A gente podia notar também que o ativo ele vinha fazendo aí fundos também cada vez mais altos, que demonstram uma força compradora. Aí no gráfico de 60 minutos, pessoal, a gente conseguiu pegar aí um pivô de alta antes do rompimento dessa linha de tendência de baixa. A gente passou aí para o pessoal durante a mentoria. Então a gente consegue aqui observar que fez um topo, né, fez fundo, fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo mais alto aqui, foi uma volatilidade muito grande no papel, fez fundo de novo e aqui deixou um topo e aqui um fundo mais conservador, sem muita volatilidade. Então a gente identificou essa região, o ativo acabou rompendo, né, dando entrada aqui, e bateu na linha de tendência aqui de baixa, corrigiu um pouquinho, a gente até pensou que poderia voltar para a tendência de baixa, né, que era a tendência inicial do ativo, porém acabou rompendo aí com bastante força essa linha de tendência de baixa e vem ganhando força compradora nos últimos dias aí em Bitcoin, né? Então a entrada aqui que a gente observou, pessoal, foi no rompimento aqui dos 41.493 mil dólares, né? E stop em 40 com 148, 40, 148. Primeiro alvo era 42.838, segundo alvo 44.183, que já até ultrapassou o nosso segundo alvo e vem ganhando força aí compradora. Eu esperaria um pouco o papel fazer um processo de correção agora para que a gente possa aí pegar uma nova entrada. Beleza, pessoal? Então, essa foi a análise aí em Bitcoin. Esses foram os papéis dessa semana. Muito obrigado a todos vocês que seguem aí a nossa página, que acompanham o Radar Semanal. A gente está à disposição, qualquer dúvida, entre em contato com a gente através ali do Instagram ou telefone de contato aí que está lá na nossa bio. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, boa semana a todos e bons negócios e até mais.